Salve, salve Bateraverso, Marcelo Vignari, e hoje a gente está começando uma série de entrevistas com grandes bateras brasileiros, pessoas que forjaram a bateria no Brasil. E hoje estou começando aqui por um grande mestre meu, que é uma honra imensa ter aqui ele no canal, Christian Oyens, que é um super batera e além de batera é um músico extraordinário, um mega produtor, vencedor de Grammy, é um cara que tem uma história extensa, mas eu vou deixar para ele contar essa história e falar um pouco de como foi a jornada dele na bateria. E é isso aí. Christian Oyens, seja bem-vindo ao Bateraverso. Muito obrigado, pô, maior prazer estar aqui abrindo essa série contigo. Te desejo sorte desde já e, bom, prazer imenso estar aqui batendo papo contigo. Maravilha. Vou começar pela primeira pergunta. Vamos começar cronologicamente. É, Quando você começou e como é que foi esse processo? Assim, você já tinha uma batera, não tinha batera? Como é que foi o teu processo de chegar na bateria, né? Desde o início mesmo, Quantos anos, aquela coisa, assim, como é que foi, a sua relação com esse instrumento? Como é que iniciou essa aproximação e como é que isso se desenvolveu no primeiro momento? maravilha. Bom, eu tenho essa história padrão, né, de baterista, quando os pais são tolerantes, né, quando eles cooperam com a gente, né. Então, é aquela coisa de bater em panela, de enlouquecer todo mundo batucando na mesa, até ganhar primeiro ganhei um tamborzinho com um par de vassouras, que foi até meu irmão que descolou com um amigo dele, baterista, um par de vassouras, num tamborzinho de pele de cobra que tinham comprado aqui no Brasil, meus pais. E dali foi uma coisa natural e até é muito fácil eu manter um registro do tempo que eu tenho na bateria, porque ganhei no meu aniversário, Ah, legal. quando eu fiz 11 anos de idade. Então, é fácil, né? Manter um registro do tempo que eu tenho tocando. Desde o primeiro dia, aquela coisa de amor à primeira vista, a primeira ouvida, a sensação, né? Da baqueta e do strike, de bater nos tambores e tudo. E tive muita sorte também. Meu pai era banqueiro, o banco dele bancava a nossa educação e eu fui para a escola americana. E lá tinha um cara muito qualificado, excelente, Mr. Flack, Gary Flack, um americano, que estava treinado para ensinar todos os instrumentos. E a escola emprestava até instrumento para quem não tinha. Então a gente tinha uma concert band que chamava, que era uma coisa um pouco mais erudita, nem tanto. A gente fazia até um repertório popular, mas era, sabe, clarinete, trompete, caixa clara, um colega tocando o bumbo, e tinha também o jazz band, que foi incrível porque eu já podia, é, enfim, adaptar as coisas que eu estava aprendendo para a bateria toda, né? Que aí tinha um contrabaixista, um guitarrista, e os metais e a bateria, é claro. Então, essa foi a minha formação, é, até que um dia esse professor lá da escola falou, cara, não tenho mais o que te ensinar. Você pode melhorar a tua leitura, né, com coisas mais sofisticadas e tal, mas assim, tecnicamente não. E eu tinha 13, 14 anos, então eu fiquei meio perdido. Eu lembro uma época, não tinha ninguém, né, na escola para me dar aula e comecei a procurar. É, teve gente, assim que eu fui buscando mesmo, sabe? Isso foi em que ano, mais ou menos? E, Que época? oi? Isso foi em que época, assim? Em que ano, mais ou menos, foi? Ah, isso eu estou falando 78, 79, muito tempo atrás.
E teve, eu lembro que teve o André Tandeta, que é um batera conhecido, assim, que me ensinou ritmos brasileiros e tal. E tinha o Fernando, que era um baterista da Globo. Na época, a Globo tinha orquestra, né? Esqueci o sobrenome dele agora, mas é um grande batera também. Mas eu tinha muito problema com a questão técnica. Não era natural para mim. Sentia dores nas mãos quando eu tocava muito, dava bolha. Eu tocava alto demais, provavelmente. Estava tocando muito rock na época. E tudo isso mudou com dois professores americanos no Rio. Um, um eu conheci numa festa de uns amigos dos meus pais, que era o primeiro percussionista da Orquestra Sinfônica do Municipal. Chama Dexter Dwight. Ele ainda toca, inclusive, hoje em dia trabalha com marketing também, mora em Miami, mas na época ele estava no Rio. E aí eu comecei a estudar, a entender melhor a questão de dinâmica, leitura para caixa clara. Estudei um pouco de xilofone com ele. E esse Dexter também foi sentindo que não era minha ser um batera sinfônico. E ele acabou conhecendo também numa festa o Bob Wyatt, que é um monstro de um baterista que chegou a tocar com Maynard Ferguson, Big Band nos Estados Unidos, para você ver a importância do Bob. O Peter Erskine, que depois acabou tocando com o Weather Report, que todo mundo conhece, foi o sub do Bob quando ele Caramba. veio para o Brasil. Ou seja, ele era sub do Bob na orquestra e quando o Bob foi para o Brasil, ele assumiu o Maynard Ferguson Big Band. Então, para você ver a importância desse batera. E o Bob foi um cara que não só me ensinou a pensar mais na orquestração mesmo da bateria e tal, mas me ensinou a tocar jazz, né? Legal. Que acabou virando uma grande paixão minha, porque antes disso, para mim, era Stuart Copeland, era The Police, era John Bonham, Led Zeppelin. Com, a, com, a, com as aulas do Bob, começa a mudar esse shift dá um, e começo a prestar atenção e ouvir incessantemente bateras como Elvin Jones, Tony Williams, Philly Joe Jones, é, é, entre outros, assim, Max Roach, grande ídolo do Bob, o Max. Então, isso aí abriu muito a minha cabeça para esse novo estilo. E aí, para finalizar o histórico, a minha mudança para Los Angeles, para fazer o PIT, porque era uma escola que eu vi que o curso era rápido, e você tinha acesso a tocar com uma big band, grandes, é, é, grandes bateras de jazz, né, e de big band, como Chuck Flores, como Steve Houghton, Ralph Humphrey, o próprio Joe Porcaro, que era vamos dizer, o que cuidava de todo o currículo, né, baterístico da escola. E a partir daí entra a minha segunda crise, quer dizer, a minha primeira crise era o que eu ia fazer com a minha carreira como baterista, né? Acabava que eu não tinha ainda experiência para tocar com os músicos de jazz que moravam no Rio, que tocavam com o meu professor, né? Com o Bob. Não tinha linguagem ainda, né? Para tocar com esses músicos. E o pop rock não estava muito firmado. Tinha o Barão, né?
Mas o período que eu passei na Califórnia é quando realmente se firma o pop rock nacional, começam a aparecer mais bandas, né? Titãs, o próprio Lulu deslancha. Nessa época eu viria a tocar com ele anos mais tarde, né? Me lembro, às vezes quem tinha aula comigo com o Bob, a gente fazia os dois. A aula com ele era o Claudinho Infante. Legal. E o Claudinho muito mais avançado nesse sentido, não digo necessariamente tecnicamente, mas eu digo no instrumento, na bateria, já com estilo, com um controle absoluto de tempo e andamento. É o O Claudinho. Claudinho era um ídolo e ele tinha mais ou menos a minha idade, né? Então eu fui em busca desse vocabulário que eu não tinha ainda, né? Não me qualificava para tocar com esses monstros que eu frequentava. Eu ia ver todos os shows da banda do Claudinho, do Garage. Tinha um meio instrumental muito. Tinha o Vitor Biglione, tinha muito grande no Rio, né? Mas eu não estava ainda pronto para isso. E você já queria E ser então, profissional nessa época? Você já queria, já estava olhando para virar profissional, assim? total, total. Nossa, era um foco único assim com isso. Mas não me sentia pronto. E E o Bob me deu muita força também de ir para os Estados Unidos, né? Respirar aquele ar de baterista que tem lá, né? Los Angeles, então, onde eu fui, foi incrível. Mas aí, lá em Los Angeles, iniciou a minha segunda crise, que foi a crise técnica. Quer dizer, você começou com uma coisa mais musical, mais aprendendo mesmo a música, para depois chegar na técnica, na perfeição. Exatamente, exatamente. Eu senti a demanda de como é que eu vou dizer? De um entendimento, assim, de uma compreensão, primeiro, do instrumento como um todo, né? E, e chegando em Los Angeles e fazendo o curso, tendo até algum destaque dentro da minha turma. E olha que a minha turma é conhecida como a melhor turma que a escola teve de bateristas. Entre Imagina. meus colegas estava o Enzo Todesco, infelizmente falecido, que virou um grande amigo meu lá, um baterista suíço originalmente. Uma vez que ele foi para Los Angeles, nunca voltou e acabou tocando. Não só ele entrou para o staff de professores do PIT, como também tocou com um grande ídolo dele, que é esqueci o nome do cantor, tem um nome italiano, Dino Vanelli. Né? Não sei nem como é esse nome, porque nunca mais, né? Ele era muito popular lá na Califórnia. Não é muito conhecido no Brasil, outros lugares, mas lá ele era top, assim. E, e o Enzo acabou tocando, pô, passaram por ele Vini Colaiuta, Jeff Porcaro, todos esses caras gravavam com o Dino, e o Enzo acabou tocando com eles. Outro é o Kurt Bisquera, não sei se você já ouviu falar, Não, mas ele fez turnê com Mick Jagger, é um dos principais músicos de estúdio em Los Angeles hoje, legal. o Kurt. Outro era, agora não lembro o nome, é um canadense. Você lembra de uma cantora? Vou acabar lembrando o nome dela, mas enfim, uma cantora canadense que ficou muito famosa. é, Iria? Até a Zélia, minha parceira, é mega fã dela. Ela tem iniciais JB, é um negócio assim. Enfim, esse batera acabou tocando e fazendo turnê com ela. Quer dizer, a minha turma era assim, cara, era sinistra, entendeu? E eu tive até algum destaque porque tinha tido um pouco, não era nem minha especialidade, longe disso. Mas graças a esses amigos, Cláudio Infante, é, o Fernando da Globo, o próprio André Tandeta, então
na hora de tocar samba eu não fazia aquela coisa Steve Gadd, É. né, de samba no prato só. Fazia muito nos tambores, o samba cruzado, o samba de breque, o partido alto. Então todo mundo, opa, opa, né? Que é isso, né? Um monte de ritmo que na época não eram assim muito comuns lá, né? Mas, como eu estava te dizendo, eu senti ainda a questão técnica na bateria nunca foi natural para mim. E, cara, o que que você sentia assim? Não fluía a ideia? Você não conseguia fluir a ideia? Exatamente, não conseguia a velocidade que eu desejava, ou seja, o jazz up-tempo, aquele em que a colcheia tercinada vira comum, né? O din-di-din vira dig-din, 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 era uma impossibilidade de fluir com aquele monte de negócio. Eu via muito Bob tocando na minha frente, do meu lado, né, nas aulas, mas eu não simplesmente não entendia, né? Então eu acho assim, hoje em dia, fazendo uma reflexão, eu entendo que tecnicamente certos atalhos como o rebote, né, o upstroke famoso, tal, não eram naturais para mim. Muita gente pega isso naturalmente, né? Sim. Mas para mim não era, não sei se pelo fato do meu primeiríssimo professor ter sido uma pessoa tão ampla como eu falei, né? O professor da escola americana, que não era um baterista, era um cara treinado na faculdade para ensinar um monte de gente a tocar, o básico, o beabá, né? Dentro de uma escola. Mas foi muito difícil para mim. Então, tudo isso muda para mim com porque eu procurava por isso fora da escola. Então, cheguei a ter uma aula com Vini Colaiuta, cheguei a ter uma aula com Alex Acuna, ou duas ou três, aliás. É, mas sempre que o Alex focava muito nos ritmos latinos, no Songo, que era muito famoso lá, não, era moda lá na época, né? O baião dele lá, do Peru, que tem um nome que eu não me lembro, mas quando ele tocava, eu falava, pô, isso é um baião. Então, esse tipo de coisa assim, que tinha muita velocidade na hora do improviso, eu tinha dificuldade em pegar. Então, eu fiquei um pouco confuso com isso. O repertório da escola não supria isso para mim. E comecei a ter umas aulas com um cara que era conhecido lá, chamava Richard Wilson, mas era tudo muito complexo. Ele era um compositor também, então tinha muito compasso composto. Então acaba que a tua cabeça também acaba tendo que focar na leitura, que é um pouco mais difícil, né? Tudo em 9 por 8, 20 por 16, sei lá o quê, entendeu? Então tinha essa coisa meio Frank Zappa, assim, mas eu não conseguia resolver a questão de ser fluente, né? No sentido mesmo da raiz da palavra, assim, sabe? De fluir, de relaxar para conseguir velocidade e tudo mais. E tudo isso era muito importante para mim. Tudo isso se resolve entre tantos professores que eu estava buscando fora da escola quando eu consegui marcar aula com David Garibaldi, Olha, baterista do Tower of Power. Então, a princípio, era mais uma dessas aulas de estilo que cobriria, evidentemente, aquela coisa de funk linear, como o Steve Gadd fazia na época, e os caras que estavam surgindo, que eram novidade na época que eu estava morando em Los Angeles, especificamente Vinny Colaiuta e Dave Weckl, que dominavam esse estilo de uma forma assim avassaladora, né? Pegaram tudo do Steve Gadd e estavam trazendo para uma coisa mais contemporânea, de
de ritmos estranhos, de fraseados em grupos de 5, em 9, tarará. E eu estava ouvindo muito esses caras lá. Pô, o Vini, eu seguia ele em todos os lugares que ele tocava. E muitos deles era barzinho. Baked Potato, Le Café, At My Place, né? Lugares assim, cafés lá de Los Angeles. É nessa hora que também no barzinho, muitas vezes é onde o cara se solta, né? Muitas vezes onde você vê as coisas mais absurdas, você não vai ver em outro lugar, porque é a hora que o cara tá ali solto, tá relax e senta a pua. Exatamente. Era o que eles mesmos falavam, né? O Vini era um cara que toda vez depois dele tocar no barzinho eu ia lá bater um papo com ele. Ah, lembra de mim? O cara do Brasil, sei lá o quê. Ah, claro que lembro. Como é que você tá, Chris? Não sei o quê. Tá, beleza. E ele falava isso, pô. O cara passava o dia inteiro em estúdio. Pum, tch, pá, tch, pum, pum, pá, né? Gravando com todo mundo. Então ele precisava desses lugares de noite para manter aquele altíssimo padrão de técnica e de exigência, né, de fraseado que esses caras têm, né? Sim. Então, depois não, depois uma vez que a carreira dele deslanchou, aí o cara faz turnê com Chick Corea, Herbie Hancock, até mesmo com Sting, o cara pode se soltar, né? Tem sempre aquele momento de jam, né? Cheio de músicos de jazz e tal. Mas naquela época ele estava começando lá em Los Angeles, né? Ele E esses era caras eram muito uma referência para mim. Eu ia lá e perguntava, mas como é que eu faço? Mas esses caras não tinham saco de ensinar isso, entendeu? Então, o Dave Garibaldi, numa aula lá de funk, ele falou assim: eu ainda com uma certa dificuldade, que o negócio dele tem muito rebote, as coisas do David, mesmo sendo em hi-hat, caixa, sabe? É, é... E eu ficava vendo isso, falei, cara, como é que ele faz isso tão solto? Era sempre um mistério para mim. E num desses desabafos, na segunda ou terceira aula com ele, eu acho também que ele tinha me pedido para tocar um samba, e eu toquei aquele samba batucada, não a maneira americana, né, de tocar. E ele falou, Christian, olha só, cara, você tá pronto, cara, sabe? Teu tempo tá bom, você... Eu acho que você tem que tocar a música do teu país. Eu falei, não, cara, não é isso que eu quero para mim. Não é minha especialidade. Lá no Brasil tem... Em cada esquina tem um cara que toca esses ritmos melhor do que eu. Eu quero uma coisa, sim, vou tocar música brasileira também, mas eu quero essa coisa tipo que você representa aqui, o Colaiuta, que estava começando a arrebentar lá em estúdio, o Jeff Porcaro, que era filho dos meus professores lá, de um deles lá no MI, né? E o Jeff era um amor, eu ficava batendo papo com ele horas lá na escola, não sei o quê. Mas ele mesmo falava, "Ah, essa coisa técnica eu peguei meio que observando, foi, né? Então esses caras tinham muita naturalidade com isso, né? Como eu acho, inclusive, que é hoje em dia, acho que eventualmente a gente vai chegar a conversar sobre isso, né? Hum. Sobre a questão atual, técnica e musicalmente, né? Falando. Mas nessa época, eu estou falando de 83, 84, 85, né? É, é, ou você pegava meio que por osmose, copiando desde a infância, ou você precisava de alguém realmente para te indicar aquilo. E o Garibaldi, numa dessas sessões, eu desabafando com ele a minha frustração, ele falou: Sabe o quê? Eu vou te botar para ter aula com o meu professor. Pô, aí sim. Aí sim. Aí foi aí que ele me passou o telefone do Murray Spivak, que, claro, eu já tinha ouvido falar dele em Los Angeles. O próprio Vini tinha me falado dele também. Enfim, é aquela coisa que você ouve, mas você fala, pô, eu não estou pronto para ele ainda. E era o contrário. Uma vez que eu ligo para o Murray,
e ele me recebe lá no estúdio dele. Eu estou falando de um senhor de 80 anos de idade, né? E entrando no estúdio dele, eu só vejo um practice pad, né? Uma borracha. Borrachinha. Na frente, Olha a um borrachinha. espelho, um metrônomo, que ele que liga e desliga, ele que ativa lá o metrônomo, duas cadeiras viradas para o espelho, mas eventualmente você virava assim para conversar com ele, né? E a partir da primeira aula eu já entendi que era o contrário, cara, que esses caras estavam lá muito mais para te pegar desde o início do que essa história de que você tem que ser avançado para estudar com ele. E aí, graças ao Murray, é que surge todo um esclarecimento sobre toda essa temática que parece ser tão complexa, de técnica. E uma vez explicada por ele, é simples, né? Que a questão é você começar lento e ir desenvolvendo. Esse é o item um, né? De começar tudo lento e ficar confortável primeiro com o lento para você entender o rápido, né? Item número dois é a questão da organização, que ele chamava de continuity, ou seja, a tradução seria continuidade, né? O Murray tinha sido um, um engenheiro de mixagem muito famoso, ganhou vários Oscars como engenheiro de som em Hollywood. E você sabe que em cinema se usa a questão da continuidade, Sim. né? Fala um Você está pouco. com um copo, você está com uma Brahma na mão, né? Aí muda a câmera, é outro take do diálogo. Se você não tiver com o mesmo volume de cerveja na garrafa, você cagou a continuidade. Todo mundo depois vai falar: ah, esse filme, pô, fuleiro tal, né? Então, talvez ele, eu nunca cheguei a conversar sobre isso com ele, mas talvez ele tenha pego essa palavra da experiência que ele tinha com o cinema, né? E E o gravação de som. que que ele queria dizer com isso na bateria? O que que significa continuidade A na bateria? continuidade nada mais é de que a ordem dos fatores afeta sim o resultado. Então, todo professor que eu tive antes utilizava o estudo dos rudimentos, leitura, de forma aleatória, até mesmo o Stick Control, que é um livro que você também fez comigo e que a gente fez quase todo na ordem, porque é um livro perfeitamente inserido nessa filosofia de continuidade. É o método perfeito, porque a pessoa que organizou, ou seja, George Lawrence Stone, se não me engano, ele ele começa do início e vai ficando cada vez mais difícil, né? Isso. E se você pegar um livro de leitura como Syncopation, do Ted Reed, que é muito famoso, muito utilizado até hoje, mesma coisa. A leitura começa fácil, começa só com semínimas, né? Pá, pá. E ela vai cada vez ficando mais sincopada, como o livro sugere, né? Agora, tecnicamente, tem vários métodos que são perfeitos na questão da continuidade, porque a ordem dos fatores afeta sim o resultado. Então as pessoas entendem isso na hora de escrever um livro, um método, mas na hora de ensinar técnica, não. A minha experiência, pelo menos, foi essa, né? Então, o fato de finalmente encontrar um professor que adequa essa situação que eu falei de métodos escritos para um método efetivo de tudo, né? Porque isso com Murray cobria leitura, rudimentos, né? E os atalhos técnicos também para você utilizar na bateria. E Consequentemente, oi, perdão. que você chama de atalhos técnicos? É, fala Então, os a atalhos técnica dele.
Os atalhos técnicos são é, a maneira que o Murray significava, né? Colocava na fala dele, né? Ele chamava de shortcuts, né? Technical shortcuts. Então, atalhos técnicos. Então, ele, no ensinamento dele do método, na didática dele, ele expressava isso como uma maneira de suprir a principal é, metodologia dele, que era máximo de eficiência com mínimo de esforço. Essa foi a frase que eu mais ouvi da boca do Murray. Então, tudo que ele ensinava vinha a partir dessa frase principal, o slogan do método Spivak, máximo de eficácia com mínimo de esforço, entendeu? Então, até mesmo a ordem que você aprende os atalhos afeta o resultado. O resultado nada mais é do que em 2 anos, que era quase sempre o máximo que alguém estudava com esse professor, você cobre tudo. Você cobre toda a leitura de caixa clara, não de bateria. De caixa clara, ele não ensinava a bateria assim como o todo, entendeu? Ele tinha até parceiros no estúdio dele, que chamava Murray Spivak Percussion Studio, o lugar que ele alugava lá em Hollywood, entendeu? Então, ele tinha parceiros que você podia ir lá e ter aula de jazz, de rock, mas ele deixava muito claro, desde a primeira aula, que estilo não era a preocupação dele, né? Ele falava assim: eu não ensino estilos de bateria, eu ensino o instrumento. Eu ensino você como tocar a bateria. Depois, estilo é por tua conta. E, inclusive, foi o único professor que eu tenho conhecimento até hoje. Você não encontra ninguém, alguém pode colocar aí depois nos comentários. Mas eu não conheço até hoje ninguém, nenhum aluno, ninguém me apontou até hoje um outro professor que pudesse ensinar com a mesma eficiência um baterista militar, né, rudimentar, que tem muito nos Estados Unidos, negócio de drum corps no colégio, depois no âmbito militar, né, que são só rudimentos, né? Ele tinha alunos como Mitchell Peters, que era o primeiro percussionista da Sinfônica de Los Angeles, né? É um professor muito conhecido hoje em dia, né? Ou era, já na época, sim, ele já ensinava percussão sinfônica na UCLA, University of California, né? At Northridge, se não me engano. Como também baterista de jazz, de estúdio. Então, de vez em quando eu ia para aula, tinha uma sala de espera, né? Porque ele sempre passava o período de aula, né? Você marcava uma hora, mas não era raro você ficar 2 horas com ele, 1 hora e meia, 2 horas, tal. Você sabe disso porque eu mantinha o mesmo sistema como Esse que eu ia professor. falar. É isso que eu ia falar. A gente, às vezes, tinha aula, era marcado 1 hora, às vezes ficava 2, sei lá. Agora ficava Eu todo. nunca marcava um aluno por hora, né? Eu dava pelo menos um espaço de 2 horas ou 3 horas entre os alunos. Porque a aula acaba quando a aula acaba, né? Você tem um propósito. Essa questão de continuidade abrange isso também, entendeu? Cada aula tem um propósito, você tem um objetivo a ser atingido com um aluno, né? Então, quer dizer, ele ensinava o instrumento, como ele dizia, que era todo o repertório técnico,
para qualquer tipo de baterista, né? Independentemente do estilo, entendeu? O que eu lembro você Então, falando com a gente, você dando as aulas para mim, você falava sempre que a técnica era uma coisa para te libertar para tocar em qualquer estilo que você queira, de você tocar, conseguir tocar relaxado e conseguir é, aplicar as suas ideias com eficiência no instrumento. isso, exatamente. É isso. É isso. Então, para mim, foi fundamental, né? E não obstante, assim, quer dizer, na medida em que as aulas foram progredindo, eu fui tendo um insight assim que eu falei, Murray, quando eu não sabia ainda se eu ia voltar para o Brasil ou não, acabei voltando. Falei, mas quando eu for dar aula, eu vou querer ensinar do jeito que você ensina. Eu também não vou sentar na bateria e ensinar ritmos. Eu já estava claro para mim isso, né? Se isso serviu para mim, deve servir para um monte de gente, né? E ele falou, então eu vou ter que te ensinar a ensinar meu método. Então, as aulas com ele ficaram mais longas ainda, porque no final da aula me falava, você prestou atenção nisso, aquilo, e isso me ajudou muito a ter tudo muito fresco na memória, né? A repetição dos conceitos, desse conceito de continuidade e tudo mais. Então, quando eu voltei para o Brasil, já meio que de cara, já comecei a trabalhar e tal, e as pessoas que eu comentava isso falavam, não, pô, quero estudar esse sistema, né? Não sei como você acabou aparecendo para mim, mas eu lembro que foi isso. O que eu aprendi com ele, eu repassei para você, Sim, eu né? lembro que com você, cara, eu te conheci numa uma festa também. A gente começou a trocar uma ideia. Alguém falou que você, na época, você estava tocando com Cazuza. Ele falou: Ah, o Christian toca com Cazuza e tal. Eu fui e dar aula. Na época, eu queria negócio de pedal duplo. Eu estava obcecado com pedal duplo. Mas aí você falou assim: Tá, a gente pode falar de pedal duplo, mas vamos marcar um dia pra você ir lá que eu vou te explicar melhor como é que funciona. Aí eu fui lá, e aí, tipo, esquece pedal duplo, vamos começar aqui a aprender nesse esquema aqui. E eu já fiquei encantado com aquilo, à primeira vista. O que a minha diferença para você é que eu já comecei tendo aula direto de técnica leitura, não sei o quê, com o Pascoal Meirelles. E, Uhum. e, e aí foi uma questão de aprimorar também, assim, parecido, mas e aí é uma pergunta que eu vou te fazer, como é que você, porque você já tinha essa musicalidade, você já tinha desenvolvido isso desde muito cedo, foi fácil para você traduzir essa técnica toda em tocada, ou ainda demorou para você conseguir aplicar isso? Porque para mim ainda demorou um pouquinho, assim, ainda foi, eu me sentia solto, mas aí a própria ideia, porque eu acho que Beleza, eu Vig, mas estava que idade que você tinha quando você me procurou? 89, não, 18 anos. 18, pois é. Quando eu comecei a estudar com o Murray, eu já estava tipo com 20, 21. Quer dizer, poucos anos fazem diferença, né? Faz. Essa idade faz muita diferença. E, e com que idade você começou a tocar bateria? 14, então era pouco, eu comecei tarde, relativamente tarde. Não pode ser considerado tarde 14, mas eu tinha começado com 10, 11, né? É. Então, quer dizer, com a questão da escola americana e do jazz band e tudo, do próprio Bob, eu estava tendo É. sabe, quase que excesso de informação baterística no que diz respeito ao instrumento, né? O Bob, ele é um excelente professor, mas ele é um professor do instrumento como todo, desde o início, sabe? A tua postura quando você vai tocar o prato, a questão da orquestração,
com os rudimentos, né? Com Murray tinha aquela coisa de ser um. É como você olhar para uma mancha e botar ela depois embaixo do microscópio, entendeu? sim, Então, aquele foco cria uma coisa que, inclusive, muitos anos depois mesmo, eu vim a entender que aquilo era uma coisa hipermoderna em educação, hoje em dia em colégios, né, como uma coisa muito adotada em universidades, etc., que é o estudo cognitivo. O Murray não chamava assim, porque não sei, na época talvez tivesse assim, mas ninguém falava nisso, né? Mas ele já na primeira aula ele fala assim: I teach the brain. Eu não ensino as mãos, né, a tocarem. Eu quero chegar no teu cérebro, né? Então isso nada mais é do que uma coisa profunda para você sentir na ponta do dedo até o último cabelo aqui atrás do pescoço, entendeu? Essa coisa cognitiva dele faz com que você absorva toda a premissa técnica do instrumento, entendeu? entendi. Então, você era convidado a questioná-lo o tempo inteiro. Ele falava: não faz algo porque eu digo para você fazer, que é a primeira coisa que eu falo para os meus alunos, entendeu? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu tenho que saber responder, né? Com, com fatos, com algo que seja claro e fácil de você assimilar, que você consiga compreender imediatamente. Para você dizer, para eu te convencer, para você dizer, ah, tá. Então, antes disso, eu não tinha tido isso. Tipo, todo professor que eu tinha, tipo, faz porque É. eu estou pedindo para você fazer. E ponto Faz porque é final. assim, né? É porque é. É porque é. Eu, por exemplo, parei de estudar com um dos professores que eu estava indo regularmente lá, que ele era sub na minha escola. Chama Casey Shurell. Se não me engano, hoje em dia ele ensina na Berkeley. Mas eu tocava com calcanhar elevado, era uma aula de bateria mesmo, entendeu? Eu estudava com calcanhar elevado, nos dois pés, tanto contratempo como bumbo. E como ele ensinava levadas de jazz tradicional, que era o que ele estava me ensinando, e eu estava gostando, mas ele cismou que o meu pé esquerdo, o direito você faz o que você quiser, mas o esquerdo tem que estar deitado no pedal. E eu falava para ele, cara, não consigo, dói, machuca. Porque jazz você sabe muito bem, dingirim, dingirim, tch, 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 né? E daqui a pouco você está usando ele no fraseado também, tch, tá, tá, tch, tá, tá, tch, tá, tá, né? Enfim. Então você usa muito o pé esquerdo em jazz. E eu já sabia tocar com ele assim. E ele nunca me convenceu, usando a filosofia do que eu já tinha estudado com Murray. Então, usando a filosofia Spielberg, mas por quê? Cara, porque eu estou mandando. Porque o som é melhor. Eu falei, o som é melhor? Não na minha experiência. Eu só sei que dói pra caceta, entendeu? Então, larguei. Qualquer professor que me mandasse uma lorota, eu falava tchau, entendeu? Então também é um estudo para a vida, sabe? É uma coisa anti-bullshit na bateria, sabe? Eu vou te perguntar uma coisa. Eu vejo assim, hoje em dia, Uhum, tem uma busca assim por técnicas assim. Muitas vezes os alunos e o pessoal do Batera Verso pergunta como é que toca isso, como é que toca aquilo, como é que meio que querendo só focar ou querendo entender como é o funcionamento. Por que que eu tenho que aprender rudimento, né? Por que que isso, por que aquilo? E, e às vezes também esquece da música. Então, várias vezes eu estou vendo, hoje em dia, especialmente, eu não sei porque uhum, antigamente a gente não tinha acesso, né? Talvez fosse assim também, mas a gente não tinha essa quantidade de informação.
mas muita gente assim que acaba não tocando para música para mostrar algum aspecto técnico, alguma coisa que não está inserido na música, mas são pessoas muito eficientes com a técnica, seja lá qual for, e acabam querendo trazer isso para música. Aí a minha pergunta para você é, você, como é que foi essa coisa para você de fluir de um lugar que você se sentia ao contrário, né, um pouco travado para tocar, pegar uma parte técnica e aí fazer esse mundo, juntar esses dois mundos e trazer isso para o teu flow, né, para o teu fluxo de ideias. Pergunta interessante, assim, uma maneira que eu tenho uma maneira que eu tenho de responder isso é que, sabe, o Murray não é o único professor de bateria competente, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum outro lugar. Mas eu acabei abraçando completamente a metodologia dele. Primeiro, a técnica para você não é nem falar assim depois, como se fosse uma coisa assim do futuro. Você expande para a bateria. Não, imediatamente, cara, porque todo mundo ouve. Hoje em dia, então, pô, tá de sacanagem, né? Pô, YouTube, sei lá o quê, Tudo. né? É um absurdo, né? A quantidade de informação. Então, não é nem que lá para frente você vai adequar isso tudo à bateria. Não, é de imediato. Mas o conforto, o relaxamento, os atalhos, a máxima eficiência, com menor esforço, tudo isso me convenceu que é em si um atalho para você aprender. Agora, existem professores, tem os dois Garys, né? Nenhum dos dois estão vivos mais, mas é Gary Chester, Gary Chaffee, da costa leste nos Estados Unidos, né? Um deles professor do Dave Weckl, o outro do Vini. Então, são caras que ensinam na bateria, mas também com metrônomo lento, com um sistema também, a moda deles, de uma que mantém uma continuidade, né? Mantém uma ordem inteligente, que funciona tão bem quanto. Então, você vai fazendo aquele estudo já, orquestrando na bateria, o, o, o Gary Chaffee, que morava em Boston. Outro, eu escuto o podcast do Vini Colaiuta no Spotify, né? E um episódio é sobre esse professor, né? Ele entrevistando, inclusive, ele. Mas eu acho que ele já faleceu. E então o próprio Vini fala, cara, como é que você criou aquele sistema? E o cara vai explicando e tal, né? Então, é, é, você vê, é uma outra metodologia, mas funciona também, né? No meu caso, eu estava muito defasado tecnicamente para o ouvido musical que eu tinha. Então foi muito rápido. Eu lembro que foi de imediato, cara. Assim, eu lembro de a aula do Murray era quinzenal, de 15 em 15 dias, porque ele escolhia assim, ele achava melhor assim. Cara, eu lembro já com duas aulas, ou seja, um mês, eu já falava na bateria, opa, né? Então, por exemplo, essas levadas mesmo com o Dave Garibaldi, como eu te falei, tem muito rebote entre as peças, né? Com 6 meses, eu estava conseguindo fazer o que eu não. Ouvindo Tower of Power em casa, transcrevendo, passando para o papel, tendo aula com o próprio Dave, né? E falando, nossa, tá meio duro. Ele falou, não, cara, relaxa, é assim, faz mais devagar, né? As dicas que ele tinha paciência para passar, né? Com Murray era tipo, para, stop, entendeu?
que você está tentando fazer, né? Por que você quer correr antes de ficar em pé, né? Como um bebê, imagina, né? Um toddler, né? Um bebezinho que por alguma razão já quer sair correndo. Tenho certeza que na cabeça dele sim, ele gostaria. Mas primeiro tem que aprender o equilíbrio, né? Aquela coisa entre os dois pés. Porra, como é que é isso, sabe? Né? Que para o bebê é uma atividade absolutamente cerebral, muito mais do que física, né? É o cérebro dele que está preparado e capacitado a fazer essa avaliação. Cara, não, se eu apoiar num pé, eu caio. Se eu apoiar na ponta do pé, eu caio. Se eu apoiar nos dois calcanhares, eu caio. Então, não é? É bem Então, isso. a questão técnica, eu sinto que passa muito por aí. E é muito rápida, porque alguém pode falar, cara, eu não tenho saco para isso, né? Mas, na realidade, essa coisa do I Teach the Brain para ele, que basicamente é começar do muito lento e ir acelerando aos poucos, mas aos poucos são o quê? 4 aulas? 5? Né? Porque você tem 15 dias para absorver aquele material em casa. Se você está se você tá estudando, comecei a falar castelhano. Se você está estudando isso diariamente, passa por aquele conceito que hoje em dia é o maior chavão, né? Das 10.000 horas, né? Não tem isso? Tem. As 10.000 horas para você fazer qualquer coisa bem, né? Acho que tem uma coisa assim da. Eu lembro que você falava também que o Murray dizia isso. Você está falando do atalho técnico, quer dizer, como você chega mais rápido naquele resultado. Mas você falava muito uma frase assim que não tem atalho para você ficar bom na coisa. Você não adianta, Isso, não tem atalho para ficar bom, tem que botar algum tempo de dedicação naquilo, né? Isso isso, também isso, acho que é uma dificuldade muito grande de quem quer tocar algum instrumento, qualquer que seja, mas no nosso caso aqui é a bateria, de entender que algum tempo você tem que investir. E, isso. e aí você está falando essa coisa que ele ensinava o cérebro, e hoje em dia que eu virei o louco da academia, eu estou fazendo várias aulas, e os caras falam muito em conexão neural. Essa coisa de você tocar devagar e tal, você está criando conexões neurais do cérebro com o teu corpo. Aí depois, se você vai pegar mais peso, se vai correr mais rápido, se vai pular mais alto, no caso da gente, né? Como a gente vai tocar bateria, porque as pessoas querem tocar rápido. Mas, calma, antes de tocar rápido, você tem que ensinar o teu cérebro a ensinar para o teu corpo e eles se falarem bem, ficarem amigos e aí começar. E aí essa coisa do começar sempre pelo lento, né? Que se eu não me engano, a própria escola que você estudou, o Musicians Institute, chamava de acelerador de aprendizado, que nada mais era do que começar lento, né? Uhum, sim. A minha escola também, esse PIT, era muito bom no sistema de você aprender as coisas rápidas. E aí você explica por que que tá todo mundo tocando bateria bem hoje em dia, como ficou fácil, acessível para todo mundo tocar. Porque que era o princípio do PIT, né? Do, lá no EMI, ou do GIT para guitarra, ou do BIT para baixo. Você assistia a aula na véspera, em vídeo, na escola. Então, tinha várias cabines de vídeo. Você falava, eu quero a aula pá, né? Eu quero a aula pá de bateria. Você tinha lá no teu currículo, né? Que era a aula que você ia assistir no dia seguinte, né? E o cara botava aquele vídeo, então você assistia a aula antes. Então você entrava na sala de aula já com as perguntas, já com as dúvidas que você queria tirar, né? Então, isso era muito eficiente. E por isso que hoje em dia você vê tanta gente, é assim, enlouquecedor, você vê tanta gente tocando bem. Porque o YouTube faz isso, né? Tem dicas de técnica, tem dicas de dois bumbos, se você quiser, né? Double bass.
tem dica de não sei o quê, todos os estilos, né? E, porra, de repente uma entrevista com Vini, com Dave Weckl, com o próprio Dave Weckl coloca muito material educacional no site dele, né? De graça. Tem o Benny Greb, tem o Jojo Mayer, se você quer fazer drum and bass rápido. Então, e se você tem uma dúvida técnica, procura lá no YouTube, você vai encontrar. Tem o Dom Famularo, tem N pessoas, né? Que estão dando as dicas e os atalhos técnicos também. Então, isso facilita muito. Você raramente vê um post no Instagram de alguém tocando mal. Todo mundo tocando bem. A questão que me preocupa, assim, que me dá um certo incômodo e que me preocupa, é que todo mundo é um gênio tocando sozinho. Então, cada vez você vê menos posts de bandas, de jams, da galera se soltando, da galera arriscando. Isso era uma Quando coisa que você toca com outros músicos, meu amigo, tem um fator risco que você não faz quando toca sozinho, né? você não, É outra você coisa. tá agindo só com você mesmo, você tá sempre certo, na verdade. Você nunca tá fazendo alguma coisa que não vai servir, você está fazendo alguma coisa que já saiu da tua cabeça instantaneamente, chegou ali, né? E aí uma Isso. outra pergunta, é, você fala muito em sistemas. O que eu observo, assim, e aí você, obviamente, já falou do Murray, que é perfeito, assim, a estrutura, né? Estou falando de carteirinha que eu estudei com você, o método do Murray. Eu sinto que, às vezes, tem muita gente que aprende várias dicas, né, nos canais, nas redes sociais, mas chegam perguntando coisas que são básicas de quem não consegue ter um fluxo de ideias. Então, quando você Uhum, fala de sistema, que é uma coisa que eu acredito também, a gente precisa ter um sistema de ensino. É como você aprender uhum, uma língua, né? Se você aprender a uhum. falar uma língua, tem que ter aquele sistema. Você não vai aprendendo palavras soltas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco assim, que você passou por alguns sistemas, né? E observou e conheceu outros professores, assim, como é que você é um adepto disso. Então, eu queria que você falasse disso versus dicas aleatórias pela internet. Um sistema versus dicas. No final dessa entrevista que eu estava comentando contigo, do Vini com Gary Chaffee, ele fala isso, né? Ele fala que se ele tem um conselho para dar para alguém que está tocando bateria, que está se virando, que está buscando, tadadadana, procura um bom professor, procura um mestre, alguém que tenha experiência, alguém que tenha muitas horas rodadas assim, ensinando aquilo. Isso para mim é um argumento que fica cada vez mais difícil com as novas gerações, né? Que eles estão muito acostumados a se virarem, a pegar isso daqui, aquilo dali, tadadadadadã. É o ritmo e a filosofia das mídias sociais hoje, né? É o ritmo do mundo hoje, né? Mas para mim é muito claro, ouvindo isso, o Vini falar isso, bate, ressoa. Eu também venho de uma prática de muitos anos com artes marciais e a questão a presença do mestre no tatame é fundamental, né? Tem o mestre que vai te ensinar a sair na porrada somente, né? E tem o verdadeiro mestre que, se você perdurar, né? Se você insistir, aguentar o tranco, e não é fácil fazer arte marcial muitos anos, seja lá qual for a disciplina, mas se você segurar a onda,
você vai ver que a arte da arte marcial é não sair na porrada, né? Então, você ter a segurança, você ter a postura, você ter a sabedoria, você ter a calma, você ter a frieza da mente na hora do conflito, de mostrar para aquela pessoa que está desequilibrada e querendo brigar em muitos casos, que você tem algo de diferente. Ele vai olhar, ele vai, como o modus operandi dessa pessoa é agredir, então ela agride todo mundo, mas com você ela, cara, não sei não. Esse cara aí, melhor não mexer com ele, melhor passar para outro, sabe? Aham. Ladrão de automóvel que vê aquela tranca no volante, melhor passar para o próximo, né? Que não tem, né? É, se ele quiser levar com a tranca, ele vai levar, mas é melhor facilitar a vida. Exatamente. Então, então isso é uma questão que eu trago do meu mestre, entendeu? E com Murray não é diferente. Quando você está frente a uma mente brilhante, assim, alguém que fechou aquele círculo, entendeu? Não está te passando só técnica de bateria, ou só leitura, ou ele está te passando uma coisa que vai contigo para o resto da vida, né? O que eu aprendi com Murray, depois eu não só repassei para os meus alunos, como para mim mesmo, com estudo de orquestração, composição, as outras coisas que eu fiz eventualmente com a minha carreira, né? Então foi uma metodologia, foi uma filosofia que eu adaptei para a vida. Essa é a diferença que um professor qualificado te traz, que você nunca, jamais, não importa o que digam, você não vai pegar isso no YouTube, com informações aleatórias, olhando o teu Instagram, um baterista genial após o outro. Porque, como eu disse, o negócio hoje é que todo mundo é brilhante tocando sozinho, né? Até uma das minhas primeiras perguntas para o Dave Garibaldi lá, no momento de descontração, eu falei: vem cá, posso perguntar um negócio? Claro, fica à vontade. Eu falei: como é que vocês eram tão bons, cara? Como é que Tower of Power é tão inacreditavelmente bom, tão tight? Só quem escuta, só quem parou para ouvir essa banda sabe, né? Aí ele falou: cara, a gente tocava o dia inteiro. A gente morava junto numa casa, alugava uma casa, tocava dia e noite. Simples, né? É, Não tem uma fórmula, né? é o Era a tempo. cachaça que a gente bebia, né? Você espera ouvir algo assim, né? É, Eram as vitaminas que a gente tomava, né? A gente tomava muita vitamina C. Não, não, o cara, a gente. Então, é, é, o próprio estudo com Murray me ensinou isso também, a importância de você levar essa seriedade que ele tinha no sistema dele para tudo que você ia fazer, né? Para o teu dia a dia, como você organizava. Cara, eu acho que eu comentei, devo ter comentado isso que eu comento com todos os meus alunos. Então, vou registrar aqui no teu canal. Eu cheguei uma aula despreparado para o Murray. Eu estava tendo uma semana difícil, eu tinha que trabalhar em Los Angeles para me sustentar, dormir mal, não sei o quê. Enfim, vim com as minhas desculpas e eu cheguei lá despreparado para a aula dele, que, como eu disse, era de 15 em 15 dias. E eu não desmarcava de jeito nenhum, então fui despreparado. Cara, no terceiro exercício ele falou, desligou o metrônomo, não sei o quê. O que está acontecendo? Eu falei: não, eu realmente eu não tive tempo de estudar, não sei o quê. Ele falou: não, eu estou vendo isso, mas o que está pegando? Aí eu falei, dei as minhas desculpas. Aí no final ele me ouviu e falou assim: se você não está disposto a me dar 100%, eu não vou poder te ajudar. E eu tenho uma longa lista de espera aqui. Então, se você não for levar isso a sério, eu peço para que você não retorne, porque eu tenho muita gente interessada
em estudar, em aprender aqui. E no mesmo texto ele me mandou ainda: essa profissão que você escolheu não serviu para mim. Ou seja, ele nunca foi um baterista profissional assim. Ou se foi, foi por pouco tempo. Ele nunca falava nisso, pelo menos, né? Ele, como eu falei, toda a grana dele veio da indústria de cinema, como engenheiro de som. Só que ele era professor do Vini, do Dave Garibaldi, do Louis Bellson, né? Então, ele tinha essa profissão paralela de professor de bateria, né? Mas ele falou: eu tive uma família desde cedo, acho que ele falou um negócio assim, teve filho cedo, casou cedo. Eu precisava de estabilidade, então nunca serviu para mim. E uma das coisas que me desmotivou a ser baterista profissional era como era difícil, como tinha um monte de gente melhor do que eu tocando, ou tão boa quanto eu, que tinha, a gente tinha que competir por uma vaga, né? Então ele falava: pô, essa profissão que você escolheu é muito difícil. Se você não está disposto a dar tudo que você tem nela, desista, meu amigo, que não vai dar certo. Então, cara, são esse tipo de lição você não pega no YouTube, sabe? Não mesmo. Um senhor de 80 anos, com toda aquela experiência. Ele falou: só no meu sistema, isso que eu ensino, eu tenho 65 anos de experiência. Pô, como é que você vai competir com isso, entendeu? Verdade. E aí, bom, resolveu essa coisa toda, veio para o Brasil, e foi tocar com várias pessoas, mas entre elas um dos mais icônicos, né, o Cazuza, na fase dele já da doença e tudo mais, mas num dos discos mais marcantes, né, da música brasileira, do pop rock brasileiro. E depois, enfim, você foi tocar com vários outros artistas, com Lulu. é, Queria que você falasse um pouco disso, de como foi, é, musicalmente falando, assim, a entrada nesses projetos. Quer dizer, você passou um tempo fora, né? E também eu já morei fora, então é aquela ralação quando você é jovem, assim, e não tem referência, e não tem amigo, e não tem família, aí você vai criando as suas próprias referências, tem todo um distanciamento. Daí quando você chega, já meio que cai na, na, na pista rápida do negócio, já entra tipo no fast Uhum. lane do negócio. Sim. E aí como é que foi essa convivência, assim, né? A galera, enfim, vai querer saber um pouquinho disso, mas como, por exemplo, aquela batida do tempo não para, como é que surgiu aquilo? Você lembra? Como é que você veio com aquele beat? Lembro Foi? bem, lembro bem. Eu lembro que eu tinha um papel, uma cartolina que eu colei no meu quarto em Los Angeles, falando assim: nunca diga não. Então, tudo que eu era chamado lá, eu ia tocar. Por $50, por $20, em barzinho, em qualquer lugar, entendeu? É, Já voltando para o Brasil, eu consegui ser um pouco mais seletivo, né? Já tinha passado por essa relação toda, como você disse, e eu estava lá, eu estava no Rio há um mês, algo assim, e um grande amigo meu, que é contrabaixista, o Lúcio Costa, ele falou: cara, vai ter uma jam session. Eu lembro que era uma noite chuvosa de verão, cara, uma preguiça danada. Ele falou: vai ter uma jam session e eu queria te apresentar a galera do Kid Abelha, que ele conhecia. E vão ter outros músicos lá, mas basicamente é o Rhythm Section, né, do Kid. Tava lá o Jorge Israel, o Nilo Romero, Julio Gamarra, que na época estava tocando com eles. Então eu fui num estúdio lá, acho que era o estúdio do Charles Chalegre, se não me engano, no Rio Comprido. E, e aí comecei a tocar. E jam, sabe? Levando som.
E no final do negócio, o Nilo Romero, que era o diretor do Cazuza, falou, pô, cara, maneiro, gostei de tocar contigo, vamos manter contato. Pouco depois ele me liga e fala, cara, a gente gravou o Ideologia, o disco Ideologia com Cazuza, o batera que estava fazendo o turnê está de saída, pensei em você, o que você acha, né? E eu sabia do negócio da doença do Cazuza, falei, caramba, né? Que responsa, né? Ter que vai muito além da questão de tocar, né? Você tá com um cara que estava bem doente e tudo mais, mas falei, não, cara, eu topo, vamos, né? Então, quer dizer, minha primeira gig, né? Voltando ao Brasil, foi logo com um Cazuza, uma baita de uma responsa, e tudo fluiu super bem. Na realidade, nesse período dos ensaios, o Cazuza estava ótimo, cara, né? Tava bem, tava debilitado, tinha tido umas crises pesadas, tinha perdido muito peso, mas estava bem de ânimo, sabe? E nos ensaios, cara, era para ser a turnê do disco Ideologia. Então era, pô, o Ideologia tem, eu acho que tem uma com Cláudio Infante, tem um monte com Sérgio Della Mônica, tudo ídolo meu. Como eu te falei, o Cláudio era um colega que a gente ia para aula junto com o Bob, mas era um ídolo. E o Sérgio Della Mônica, batera do Tutti Frutti, nem se fala. Mega ídolo meu, né? Então eu estava me divertindo tirando as levadas que estão ali no disco para tocar ao vivo. Então por isso que eu lembro tão bem dessa música, porque chega um dia o Cazuza, a gente já tinha feito, eu já tinha feito uma contribuição assim de composição de levada, que era a música que abriu o show, que era o Vida Louca Vida do Lobão, né? Acho que era até a única música que não era do Cazuza no show. E a gente ia abrir com essa música. Então a gente fez um arranjo diferente do Lobão, mas é aquela coisa, né? É uma levada bem tradicional de rock que eu acabei fazendo, porque era o que cabia. O Tempo Não Para, velho. Ele traz um cassete que era do Arnaldo Brandão com um violão. Nananana, nananana, e não saía disso. Era uma sequência de acordes interessante. Você sentia muito mais o clima do que você fala, pô, que baita harmonia, ou música, ou sei lá o quê. Você sentia que tinha algo ali que, inclusive, atraiu o Cazuza. E aí ele começou a cantar em cima do vocal do Arnaldo. Que, que nome que eu falei? Arnaldo Grandão. Brandão. Talvez você Não, tenha só falado que Batista, mas tudo bem, eu vamos não chamar queria do Brandão. confundir ele É. com o Antunes, que é um baita compositor também. Não, Antunes não falou não. Era o Arnaldo Brandão mesmo. Aí o Cazuza começou, disparo contra o sol, sou forte por acaso, né? Na maneira dele. Já estava diferente da melodia. Cara, quando ele chegou no refrão, só que continuava em Lá menor. A tua piscina tá cheia de ratos. Com a mesma melodia. E a gente ficou ouvindo, tal. Então, primeiro foi essa coisa assim, disparo, conto, som, né? Pum, pá, que a levada da música, na realidade, é bem tradicional também. E aí começa a questão que foi, por isso que eu lembro tão bem, porque foi um astral incrível, porque aí o refrão, o próprio Cazuza falou, cara, eu queria, a tua piscina tá cheia de rato, ele, né, ele não tinha conhecimento assim de harmonia, alguma coisa para falar, mas cara tinha o ouvido tudo certo, né, cara? E aí eu lembro que o Ricardo Palmeiro, o guitarrista, falou, cara, para não mexer tanto na melodia, para caber, não sei o que, vai para o relativo maior do Lá menor, que é Sol. Aí o Cazuza, na hora, criou a melodia perfeita. A tua piscina tá cheia de ratos. Aí, pô, aí os
pelos vão subindo, né, cara? A banda tá tocando junto, criando junto. Aí o Nilo falou, o Cazuza falou assim: eu quero que repetiu, não para. Aí não, o Nilo falou, pô, para chegar nisso, vamos botar esse acorde de minuto. Imagina, numa canção rock and roll, né? E ficou incrível. Cara, quando estava chegando, quando todo mundo já estava satisfeito, o Cazuza falou: não gosto dessa intro. Negócio de ponte, pá, né? Cara, e aí? O artista não está satisfeito com a introdução. Vamos procurar uma parada, né? Aí a gente tenta outra levada. Eu tentei uma levada mais busy, eu tentei uma levada mais simples, só de contratempo e bumbo. Nada. Uma parada meio reggae, pior ainda. Cazuza, não, não, não. Aí ele falou, cara, sabe o que que é? Eu tô ouvindo na minha cabeça uma parada tribal. Cara, saiu de primeira aquilo que tá lá. Que é Aí o negócio de incorporar os pratos, aqueles detalhes, vem depois, claro. Pô, deixa eu compor melhor, já que é uma levada composta, não improvisada, que tem esses dois mundos, né, cara? Ou você está improvisando tudo, ou você está compondo. O baterista é um compositor também, Sim. né? Então aquilo meio que saiu de primo, o Cazuza já tá, já é. É isso. E no final ele queria que terminasse com a mesma levada. E aí eu me senti desconfortável depois daquele rocão todo, né? Não, para a bateria sozinha. Então pedi, galera, mantém o acorde. Aí eu ainda insatisfeito, falei, pô, cara, podia. Tava lá, até eu tinha indicado ele, porque eu tinha visto ele em Los Angeles com o Djavan, o Vitor Santiago, vulgo Periquito, no sax. Puta saxofonista de jazz também. Então eu falei, pô, Periquito, tu podia sair mandando ver, fazendo aquela wall, né? Aquela parede de notas à la John Coltrane, não sei o quê, e é aquilo que ficou no final. Pô, é A demais. bateria, o cara fazendo um solo de sax como se fosse jazz, né? A banda fazendo um mega acorde rock and roll. Ficou essa fusão assim, né, de estilos. Então, por isso, eu adorei a tua pergunta, especialmente e especificamente sobre essa música, porque novamente, cara, para as pessoas jovens que estão ouvindo o canal, Conselho do Coroa, que vai de graça, toquem juntos, pelo amor de Deus. Música não é. E tem pessoas que fazem coisas lindas. Não é que eu não goste, eu assisto no Instagram, às vezes eu fico até tempo demais, porque a galera me manda, olha isso, olha aquilo, vai passando via mensagem, não sei o quê. E são coisas maneiras, o cara solta uma sequência legal, toca em cima dele, às vezes ele mesmo fazendo overdub de como é que é o nome desse garoto? É aqui da Inglaterra mesmo, né? Jacob Collier, né? Jacob O Collier. cara toca tudo, né? Aí vai se dividindo a tela. Pô, tudo bem, ele é o Jacob Collier. Ele pode fazer o que ele bem entender. Mas, sabe, a colaboração, essa mistura de ideias, de pessoas que vêm de lugares diferentes, com estilos diferentes, isso que é a magia da música e que está se perdendo um pouco, né? É, eu sei que é muitas vezes por falta de oportunidade, de grana, de um monte de coisa. Tudo bem, mas, pô, é isso que sempre vai fazer a diferença. Sempre vai existir. Agora está surgindo esse negócio de AI, né? Com música. É muito interessante. Já ouvi coisas bem interessantes de AI. Mas não adianta. O computador, a inteligência artificial nunca vai ter sentimento. Isso é algo que ninguém jamais vai conseguir programar, né? Acho que cada vez mais é, uma inteligência artificial, na verdade, muita gente chama só de machine learning ou deep learning, que nem é. A máquina ela não cria, ela junta, ela pega informações e coloca os bloquinhos juntos ali
e de acordo com o que você pede. Então, acho que cada vez mais o músico, o artista, ele vai precisar ser mais criativo, mais humano, porque a parte, o feijão com arroz, aquele basicão que agora já é fácil de fazer, quer dizer, se você for olhar assim, levada de rock, já foi a vanguarda. Hoje em dia as pessoas até meio que menosprezam, falam, rock é fácil. Não é, mas tecnicamente o movimento não é tão complexo. Isso uma máquina vai fazer. O que que você vai trazer de diferente que a máquina não tem como trazer? São associações que o ser humano faz, né? A gente associa, pô, de repente vou fazer uma música sobre amanhã de inverno, sei lá, baseado na pintura de fulano e baseado no livro que eu li de ciclano. Isso a máquina não faz. Isso a inteligência artificial jamais fará. E é isso que o Cazuza levou naquele dia. Não tem explicação, não tem palavras, né? Assim, eu tô sentindo isso. É, exatamente, com todo o respeito ao Arnaldo Brandão, que trouxe, inclusive, a ideia embrionária. O cara criou um riff único, de 3 acordes, com uma melodia básica para o Cazuza expandir. Foi até interessante, né? Do cara não, não, olha, não é Chico Buarque que mandava a harmonia, tem que ser. E a melodia, a letra tinha, cada sílaba tinha que encaixar. Já ouvi o Chico falando sobre ele compondo com parceiros, né? Sim. É outro sistema, né? É um sistema mais caótico, por assim dizer, quer Um dizer, lado, tem que ser um mas caótico. extremamente criativo, Isso. né? Isso. Né? Pura criatividade de todos, né? Todos os envolvidos. É, E então essa é a história do Tempo Não Para, né? E a minha contribuição ali que foi importante porque isso abriu muitas portas para mim, né? A partir do depois, infelizmente, depois de toda a turnê, o Cazuza, a saúde dele deteriora muito, né? Ele tem muitos problemas que acabam impedindo ele de fazer turnê, não sei o quê. Ele ainda grava mais um disco, que é o Burguesia. E aí, tadinho, ele vem a falecer depois de tanto sofrimento, né? Uma coisa que foi muito dura, assim, para todo mundo que conheceu ele, tudo muito, pô, muito pesado mesmo, né? E, e um ano depois, a mãe dele organiza o primeiro Viva Cazuza, que é um teve várias edições, tá? Mas as primeiras 3 ou 4, talvez, era sempre com a banda, com essa banda do Tempo Não Para, dessa turnê. E aí o Nilo Romero, que foi o diretor musical que me chamou, né? Que abriu todas essas portas para mim, inclusive, acaba convidando para esse evento, que foi na Praça da Apoteose, o Lulu, a Marina, o Caetano, ou seja, todas as pessoas que eu viria trabalhar depois. muito bom, muito bom. Então, aquilo que a princípio, na minha cabeça, era pô, uma homenagem totalmente voltada à memória do Cazuza, quer dizer, a finalidade era essa, né? Mas eu, sem me dar conta, estava ali numa baita vitrine, né? Tocando músicas que eu era muito confortável, que a gente tinha feito turnê durante 1 ano e meio lá com o Cazuza, e só que agora com o Lulu, com a Sandra de Sá, enfim. Então, ali, a partir desse contato, acabei trabalhando com um monte de artistas. E, paralelamente a isso, novamente, como a gente estava falando do Vini nos cafés lá em Los Angeles, não sei o quê, eu não queria perder tudo aquilo que eu tinha estudado com essas pessoas em Los Angeles, tudo que eu vinha, todo o meu trabalho auditivo com Bob Wyatt, com meu professor no Brasil, de ouvir Elvin, Max, blá, 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 blá. Todas as coisas que eu estava tirando desses bateristas modernos, como Dave Weckl, como Vini, próprio Steve Gadd e tal. Então, paralelamente também,
eu agora sim capacitado de tocar com as pessoas que antes de ir para Los Angeles eu não tinha nem remota chance. Então, fiz muito show com Nico Assunção, que era o baixista que tocava quase sempre com Bob, é, com o Márcio Montarroios, Guilherme Dias Gomes, enfim. Aí, paralelamente às turnês que eu fazia, com música pop, com música MPB, acompanhando a Marina, Adriana Calcanhoto, enfim. Eu também tocava na noite no Rio, jazz, né, fusion, essas coisas, né? Eu Que foi lembro, muito legal vários. também. Um outro aprendizado para mim. Pô, tocar com o Nico Assunção, cara, pô, muito legal. Muito incrível mesmo. E você ainda mantém alguma rotina de estudo, alguma rotina de tocar? É uma coisa que eu não falei aqui, mas que você está morando em Londres, né, um Uhum. lugar onde foi minha casa durante, não na minha casa em si, mas foi Eu lembro de te consultar quando eu comecei a pensar em vir para cá. a minha segunda cidade, vamos dizer assim, né? Eu fui nascido e criado no Rio, mas Londres é um lugar que eu me identifico muito. Então você está em Londres, hoje em dia, e você, além de baterista, você já tem uma trajetória muito bonita como produtor, e você toca outros instrumentos lindamente, como lap steel, e, enfim, faz, tem uma série de atividades musicais além da bateria. Você ainda faz alguma coisa hoje em Londres que te mantém tocando, toca com uma galera, tem algum. Ou você hoje em dia está mais voltado para outros campos da música? Boa pergunta. Eu até gostaria, mas não tenho tido essa oportunidade aqui. Em primeiríssimo lugar, porque não desejo mais fazer turnês longas. Então, isso limita muito, né? Não sou uma pessoa conhecida aqui em Londres para virar um músico de estúdio, uma coisa assim, né? Então, acabo tocando mais por meu prazer mesmo. É, com frequência, eu sento na bateria e toco. Não estou realmente muito focado em aprender coisas novas. Eu fico ouvindo, fico vendo vídeo no YouTube, às vezes fico entregado com o que alguém faz dentro do Gospel Chops ou que seja moderno. Algumas levadas de drum and bass do Jojo Mayer, eu fico tirando, botando mais devagar para tirar, tocar e tal. Eu fico me divertindo. E toco nas minhas coisas, porque hoje em dia eu tô. E por isso também que me falta tempo, tá? Porque eu acabei virando autodidata, assim, como compositor de orquestra. Então, hoje em dia, eu me dedico a trilhas para cinema, é, na maioria orquestrais, e, como eu disse, sou autodidata nisso. Então, é aprendendo via livros. Lá em Los Angeles também eu cheguei a ter aula com Moacir Santos, que é um Coisas. baita compositor, né, e orquestrador. E ele me passou muito dos conceitos que eu acabei utilizando, né? Mas essencialmente sou meio autodidata nisso, então requer muito tempo de estudo online. Já fiz cursos. Aqui atrás tenho toda uma biblioteca que eu abro diariamente. Se eu não tenho alguma demanda de trilha, eu crio. Então eu escrevo diariamente, é a minha proposta. Como já foi de treinar flan, rough, paradiddle, como essa um dia foi a minha rotina, hoje é de escrever música diariamente. Então isso tira muito meu tempo assim, na minha carreira como baterista, entendeu? Eventualmente faço uma coisa ou outra, gravo, mas é raro, realmente. Gravo muito nas minhas coisas. Eu tenho todo um sistema aqui montado de V-Drums. Legal. Vou mexendo nos samples, depois eu gravo primeiro o MIDI,
e depois eu vou mexendo nos samples, e muitas vezes eu gravo os pratos separados, né? Porque eu não gosto dos samples de pratos. Dá um certo trabalho, mas fica bom, eu gosto. Então, as coisas que eu faço de trilha, normalmente sou eu que faz todas as baterias. Depois da orquestra gravada, não sei o quê, eu adiciono toda a parte, quase toda a parte. Às vezes eu escrevo para percussão também. Mas aí é aquela coisa, é tímpano, é xilofone, metalofone, marimba, entendeu? Então, caixa clara é comigo e bateria também é comigo nessas trilhas assim. Eu estou realmente focado nisso, Pô, bacana. tanto por uma questão financeira, né? Como eu não gosto de fazer turnê, então realmente não consigo mais, né? Ficar tanto tempo afastado de casa e tudo. Então, não... então, como eu já gostava de fazer isso, compor, fazer arranjo, não sei o quê, o próximo passo para mim foi trabalhar com imagem, né? Para TV, para cinema. Muito maneiro, muito maneiro. Então, muito pouco tempo para bateria. Infelizmente, queria ter mais. Então, me dedico mais a dar aula, dou aula online Ah, para me legal. manter atualizado com o sistema. Isso eu faço. Ah, legal. Então, quem quiser te procurar para ter as aulas aí com o sistema do Murray Spivak, é, Pode, claro. procurar. Você está aí no Instagram, enfim, é fácil de achar. Christian Owens, vou botar. Depois, se você quiser, você pode botar o meu @crisoyens, né, que é o Instagram. Hoje em dia é a maneira mais fácil das pessoas te acharem, né? E sim, sim, com certeza. Quero até, estou com um projeto de, de criar também, como você está fazendo, vídeos, mas muito focados em cima do sistema do Murray, porque eu não quero, eu quero fazer tudo para que o mundo não se esqueça desse sistema que ele criou, porque ele não escreveu um livro. Tem um DVD dele, mas é mais homenagem, porque ele já estava com 90 anos de idade. O Louis Belson fez um vídeo que eles simulam uma aula, mas acho que nem passaram isso para DVD. Até hoje vende em vídeo, se não me engano. É da Warner. Mas, enfim, o Murray não se preocupou em escrever um livro, em fazer um vídeo, sabe, o negócio dele, ele acreditava que a melhor maneira para você ensinar é presencialmente. Hoje em dia pode ser por vídeo, por que não? Mas aquele contato que você tem direto com o aluno, né? A troca, né? Sim, acho isso. Porque a gente estava falando da questão de banda, ou orquestra, ou grupo, ou o nome que você quiser dar. Essa interação e como as mentes, quando se juntam, criam algo maior, né? Do que essa coisa de você estar quebrando tudo na bateria com uma fita, com uma gravação, até mesmo com você mesmo se acompanhando, né? Você Total. vê a importância da interação, né? Eu insisto nisso, né? Não, total. Cara, acho que a gente pô, falou pra caramba, você falou coisas muito. Eu certamente falei pra caramba. Mas você tá aqui pra falar, eu tô aqui pra ouvir. E aí, é, cara, considerações finais, assim, duas perguntas. Uma, Antes das tuas duas perguntas, se eu puder tá, interromper, se você interrompa. me permite, queria saber o que que você tirou né? Porque aí já passa por uma segunda geração, porque você é mais novo que eu, e, e também por uma segunda interpretação do que é o método. Porque por mais que eu tentasse ser o mais fiel possível, que era a minha intenção ao método Spivak, né? Eu em nenhum momento cheguei para você falando, não, porque eu estudei com várias pessoas em Los Angeles, então eu acabei criando o meu método. Eu poderia ter feito isso no Brasil, mas eu fazia questão de falar para vocês, na esperança que vocês também um dia seriam professores, como eu sei que você é,
de irem repassando isso. E, se você não quer fazer como eu, de ser totalmente, sabe, aquela coisa 100% fiel ao sistema do cara, que eu acho também que não fui, porque é inevitável virem as outras influências e outras coisas que eu aprendi. Mas eu tentava realmente ser o mais fiel possível, né? Então, falei muito aqui para te perguntar considerando que já era passava por uma segunda interpretação, o que você tirou de todo esse processo das aulas do Murray? Como você assimilou isso à tua carreira, à tua maneira de tocar e tudo? Tenho interesse Cara, em ouvir e ter isso registrado. para mim, também foi um salto, assim, no meu caso, aquilo que eu te falei, eu já comecei aprendendo os toques e tal, já direto focado na bateria. E eu não tinha muita cultura musical, que eu fui desenvolvendo meio que sozinho, porque não tinha na minha família nenhuma outra referência. Então foi Sim. com a galera, escola, formando bandas e tal. E eu tinha uma coisa também de formar banda. E, e aí quis aprofundar esse estudo na bateria. Quando você me apresentou a técnica, eu achei aquilo muito maneiro. Achei que fazia todo sentido você ter uma liberdade técnica de tocar o que você quisesse. Então era isso que eu buscava. Então, realmente é rápido, que eu posso dizer, é muito rápido. E aquela coisa de fazer de 15 em 15 dias pode parecer distante, mas não é, porque 15 dias é um período em que o conhecimento se assenta mesmo, assim, Exatamente. ele entra, é, não que uma vez por semana não entre, mas para a quantidade de coisa, de detalhe, 15 dias faz sentido. Mas aí faz sentido para quem está nesse foco que você falou que o Murray te deu aquela baita bronca de tipo, cara, ou você tá ou não tá. Então, para mim eu tava naquela onda, então estudava pra caramba. Mas aconteceu um negócio engraçado comigo na sequência. É, Bom, antes disso, você também me ensinou a dar aula, né, do método Spivak, que foi muito legal, uma honra. Que você mesmo propôs isso, né, cara? Você não quer aprender? Pô, achei sensacional Uhum. e trago isso comigo. E aí depois aconteceu um negócio engraçado, porque como eu não tinha essa cultura toda musical, eu é, me apeguei muito ao aspecto técnico e não tanto ao aspecto musical. Hum, Demorou um pouco para eu amadurecer musicalmente. hum, E eu ficava muito cerebral. Onde eu comecei a me soltar mais, até porque eu estava fazendo Unirio, não é só o método, não é o método, fui eu, a minha interpretação, e eu também estava fazendo Unirio. E a universidade é sempre uma coisa mais cerebral, porque é da natureza, né, de uma universidade, estava ali cursando. Então o lado intuitivo musical ficava por conta da banda, que também era muito legal, porque aí você tem toda a liberdade de dar pitaco, de fazer. Então, teve um crescimento criativo e um crescimento técnico, mas eu tinha o mesmo problema que você tinha de não conseguir fluir na bateria, mas por outros motivos. Eu ficava assim, porra, mas eu tenho essa técnica toda. é, Aí ficava, né, aquela culpa, assim, porra, o Vini Colaiuta estudou, pô, o Christian estudou com essa parada. Como é que eu tô pegando essa técnica toda aqui e não sai? Tudo bem, eu não sou o aham, Vini, não tenho nenhuma pretensão de ser, mas assim, o flow não vinha, a linguagem musical. interessante. Aham, E aí eu fui estudar em Londres, porque, enfim, uma série de fatores eu fui parar lá. E a galera ficava de cara com a minha técnica. Até perguntava, o que você está fazendo aqui? Porque lá a coisa era, a técnica lá aplicada lá era Moeller, né? Que é muito parecida, mas com algumas peculiaridades. Aí a gente falou assim, não, aí você vai aprender Moeller. Eu falei, não vou não, não mexe nisso. Eu faço o que vocês quiserem, mas não mexe na minha técnica. claro. Beleza? Beleza. E aí, é, Spivak dá um banho em Moller. assim, é um tipo de finesse, é um tipo e hoje em dia muita gente vem me falar assim, quando toca comigo, É fala que muito tem mais moderno.
Moller é muito antigo, cara. As pessoas não se dão conta de como é velho isso. Mas ele tem uma eficiência, né, para as pessoas. Bem ou mal, aquilo traz uma eficiência para as pessoas. Claro, porque ensina, é o mesmo conceito de tocar relaxado, vem do mesmo ponto. É, são técnicas parentes, né? Parentes, isso, boa. E aí, porque eu falei assim, que é isso, que é esse negócio de Mo Weller? Eu já ouvi falar. Aí quando me mostraram, eu falei, não, não, isso é o Murray Spivak antes do Murray Spivak. Então, deixa eu ficar aqui com o Murray e eu quero só a parte de música, de tocar, de pegar linguagem, de não sei o quê. Então, foi muito volume de coisas, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita música, muito estilo, muito isso aqui, blá, blá. Ter que ouvir isso, me forçar a ouvir de fato, porque é semelhante ao que você estudou nos Estados Unidos. Toda semana, todo dia tinha apresentação para os seus pares, para os professores. Né? Um dia era jazz, outro era rock. Você tinha uma semana para preparar a próxima e fazer esse tipo de coisa. Mas teve um livro que um cara me recomendou, porque eu fui inicialmente para passar 2 meses, fiquei 18 meses. Aí, antes de terminar esses 2 meses, eu falei para um dos professores, eu falei assim, cara, mó barato aqui, a escola é linda, sensacional, minha experiência está incrível, mas eu queria aprender a aprender, porque eu não vou poder ficar vindo em Londres aqui toda hora, é, e eu queria aprender a aprender. Então ele me recomendou um livro que chama The Inner Game of Music, que é o jogo interno da música, que é baseado num livro de esporte chamado The Inner Game of Tennis, que é o jogo interno Ah, ok. do tênis. E aí tem um baixista da Sinfônica de Chicago que se juntou com o cara do tênis para traduzir aquilo pro é, para música, porque tem Sim. aspectos, né, de performance e Total. como o cérebro um lado atrapalha o outro, o raciocínio atrapalha. Então ali tem exercícios práticos para você desenvolver o seu lado lúdico na música. E aí toda aquela técnica aí eu voei. Aí o negócio foi rápido, porque me faltava esse outro lado, talvez, não sei que nome eu posso chamar, referencial, talvez, é, também de maturidade de play mesmo, de tocada, que aí assim com uns 27, 28 eu, pá, peguei. E aí Legal. não larguei mais. Aí depois, bom, vi outras coisas, da mesma forma que para você, quer dizer, você toca outros instrumentos. Para mim, eu comecei um pouco mais para música eletrônica, Uhum. comecei a trabalhar como DJ uma época, aí caí para dentro do Ableton Live. Hoje em dia eu trabalho com isso também. Mas essa parte da técnica eu não abro mão, assim, eu até vejo uns vídeos, que nem você, assim, vejo uns vídeos, olha que interessante isso aqui, aí tem essa coisa que a galera fala up and down, já Push-pull. push pull, faz aquele, né, aquela coisa meio assim e tal, muito legal, muito interessante, ajuda em várias coisas, Uhum. mas para mim o ponto principal de qualquer músico é o fluxo de ideias, é o flow, é como é que você faz aquilo fluir. Vamos dizer, a mágica da música está na fluidez, ou na fruição da música, como ela vai acontecendo. E aí tem essa palavra que você falou, o risco, que é o que eu mais gosto. Então, uma época em Londres eu tocava jazz, assim, eu entrei no, você é baterista de jazz, sei lá, que cargas d'água me deu isso na cabeça. Rapidamente eu entendi que não era para mim. Porque, cara, para você ser um baterista de rock ou de jazz, uma coisa assim muito específica, você tem que viver aquilo, não basta ir lá e tocar. Então, um jazz Claro. band, você tem que ir lá, tocar, falar sobre, beber com os caras, fazer. É um estilo, é um lifestyle que eu não peguei. Mas eu descobri o que me atrai no jazz, que é o improviso. E o improviso e o risco. O risco, né? E hoje em dia eu aplico mais isso na música que eu faço, que é uma mistura de eletrônica com brasileiro e bateria. E aí eu vejo uns caras assim, próprio Joe Mayer, Mark Guiliana, esses caras assim me encantam muito, porque eles assumem um risco dentro de uma palheta mais ou menos quadrada, não é aquela coisa, não é um Joe Coltrane, uma parada, mas tem
um quadrado ali, que eles assumem os riscos todos ali. Eu acho isso Claro. incrível. Eu acho incrível esse tipo de coisa. É, e aí, outra coisa que ter estudado com você me deu foi essa noção de disciplina, de falar assim, cara, tem que ir, tem que tocar, tem que fazer. Não adianta. Se você não praticar, você não evolui. Isso vale para qualquer coisa, né? Aí você falou das 10.000 horas. Eu tava falando com uma amiga minha que é DJ, produtora, a gente faz umas músicas. Ela falou assim: isso já meio que caiu por terra. Assim, para você se tornar um gênio da parada, 10.000 horas, ok. Você virar, assim, uma autoridade incrível. Eu falei assim, mas, cara, galera, assim, para começar umas 1.000 horas, 1.500, já tá bom. Já começa, entendeu? Já vai. Você já entra no trem. Então, assim, 1.500 horas são o quê? 3 anos, né? Você praticando, tocando lá com a sua galera, onde quer que as pessoas toquem, no bar, na igreja, no baile, em casa com os amigos. 3 anos você já está se divertindo. Então, acho que também para quem não quer virar um profissional, acho que o importante é você se divertir. E aí, Sim, nesse ponto, a técnica te ajuda a se divertir mais. Mas como muitas vezes essas pessoas não querem, a galera não quer, nem tem tempo, né? Eu quero me divertir, eu não quero. Tipo, sei lá, beleza, eu frequento a academia, eu faço umas coisas, mas não tô lá 25 horas por dia, não é meu lance. Uma horinha, bonito, vambora. É, então, a mesma coisa, a galera que não quer evoluir muito. Ok, mas aí eu pego mais leve na técnica. Eu falo, cara, vamos tocar. Aí a pessoa naturalmente sente a dificuldade, assim, isso aqui não flui. Ah, é? Então vamos lá, vamos lá, vamos para a parte que vai fluir. Então, essa coisa do Murray me deu essa visão sistêmica, né? As nossas aulas me deram uma visão sistêmica e a disciplina. Então, tudo vira sisteminhas que você encaixa, porque você tem uma técnica, como você diz, né, completa, você encaixa onde você quiser, qualquer caixinha, isso, você tem as ferramentas. uma ferramenta. Você fala assim, é, tipo, logo que eu voltei pro Brasil, eu fui fazer uma sub lá do Elcio Cáfaro na Roberta Sá. Eu tava há muito tempo sem tocar samba. Eu falei, cacete, bicho, e agora? Aí, devagar, praticando lento, né? Pratica as técnicas todas, vai soltando, usando tudo aquilo que eu conheço para soltar. E aí chega lá, o negócio rola. Porque eu tenho a ferramenta. É, mesmo, Isso. mesmo que eu estivesse fora do idioma do samba por um certo tempo, eu sou brasileiro também, não sou, né? Não é uma coisa totalmente fora de mim. Então foi Uhum. uma questão de entrar no idioma com as ferramentas que eu tinha. Então, isso É é isso. a técnica me trouxe. É, Legal. então, acho que é importante pra caramba, mas acho que eu gosto sempre de pensar que é, não se restringe a isso, porque muitas vezes as pessoas acham que isso se restringe. Como você falou, na segunda aula com o Murray, você já estava fluindo nas coisas que você estava tocando. Você não é, o objetivo da gente não é. Porque muitos alunos e professores se restringem ao aprendizado do paradida ou canhoto da Mongólia Inferior. Cara, isso não é sobre isso, entendeu? Isso pode ser um item. Pode ser um item. Ah, legal, paradido canhoto da Mongólia Inferior, legal, mas aí aquilo vira um assunto que a gente não está aqui para tocar na borrachinha. A borrachinha é um processo, é um sistema para levar a gente para a música. Isso. Isso. Então a gente não pode nunca perder de vista a música. Essa para mim E o que o Murray Concordo. me trouxe foi isso, foi um caminho. Aqui tem caminho, aqui há caminho, né? E me fazer entender que sistemas são legais porque você aplica em qualquer situação. Um sistema Perfeito. legal, aplicável. Legal. Gostei. Pô, então, Ótimo. bom, primeira coisa, eu sou extremamente grato a você por ter me mostrado essas coisas todas, esses caminhos, e não é à toa que a gente está iniciando essa série, né, com você, que foi um super professor. Então, tem essa gratidão toda. E eu tô sempre, várias vezes eu falo assim, cara, o que que o Christian me falar nessa hora? É, mas assim, é você também e o Murray, né? Vai tudo meio que vem tudo um É espelho. uma árvore, né? É.
E aí, quando eu vou passar para algum aluno, eu já venho isso tudo também, eu passo para o aluno da mesma forma, assim, né? Com essa visão. Então, para a gente terminar, fechar com chave de ouro, duas coisas que eu queria saber de você ainda. Uhum, O que que um baterista, aí baterista, assim, precisa para ser bem-sucedido? O que que seria um baterista bem-sucedido? O que que ele precisa? Assim, alguma palavra final, alguma coisa que você aprendeu nesses anos todos na música e que você tem para dizer? Você já falou várias coisas incríveis, mas você tem alguma coisa que você. Não precisa nem ser de bateria ou de música, alguma coisa para a vida, assim, para a galera levar, né? O que que a galera pode levar dessa conversa toda também? perfeito. E qual era a primeira parte da pergunta, perdão? O que que um baterista precisa? O que que Ah, você o acha? que que o baterista precisa? É, É, bom, a gente sabe como está difícil hoje em dia a carreira de músico, né? Músico acompanhante, que era meu caso, né? Tudo mudou muito, né? E segue mudando, isso é que é pior. Parece que a cada dia tem uma novidade, tem uma pegadinha, parece videogame, né? Então, para mim, é, da mesma forma que eu cito sempre o Murray como uma voz de sabedoria dentro de toda a questão de aprendizado técnico na bateria e tal, eu vou citar um outro guru, que é o Joseph Campbell, que nada a ver. É um cara que fala sobre mitos e mitos através dos tempos, né? Tem um livro dele fantástico que chama O Poder do Mito, inclusive. E ele tem uma frase que é Follow Your Bliss, que traduzido seria siga a sua felicidade, ou aquilo que te dá prazer. Siga o seu prazer, siga o teu tesão, né? Então, eu acho que hoje em dia isso é mais importante do que qualquer outra consideração, sabe? Seja verdadeiro a você mesmo, o que você quer. Eu nunca fui alguém de seguir, por mais ortodoxo que eu seja tecnicamente no instrumento, que eu acho importante, essa coisa do que vem antes do que vem depois do que, etc, etc. Em relação à minha carreira, eu não fiz nada de ortodoxo, né? E sempre segui aquilo que me estimulava, que me dava vontade de aprender mais. Então, a partir de um certo momento, quando me cansei um pouco do meu papel como baterista, falei, estou apenas repetindo o que eu já fiz e estou fazendo de novo, de novo. Tem gente que não se importa de fazer isso e está ótimo, mas não era meu caso. Então fui buscando, fui compondo, fui estudando novas possibilidades, fui produzindo, fui aprendendo cada vez mais sobre as ferramentas que eu tinha ao meu dispor dentro de um estúdio de gravação. O que que um compressor faz? O que que um microfone faz? Por que que esse microfone para voz é melhor do que esse outro? E isso abre um universo todo, né? Que foi culminar, pelo menos até o momento, pode ser que amanhã mude tudo, até o momento com a questão das trilhas para cinema. E do meu prazer imenso, assim, de ver algo que eu escrevo executado por uma orquestra com 50, 60, 70 músicos, né? Então, eu acho que a melhor coisa que eu tenho a falar é sobre isso. Siga o seu prazer e sua intuição, independentemente do que ela seja, sabe? Não adianta. Eu estava na Globo antes de vir para cá, como produtor musical do The Voice Kids. Os meus colegas produtores falaram assim: pô, tu vai largar isso tudo para ir para Londres, onde você não conhece ninguém. Eu falei sim, porque eu tinha um objetivo com o que eu estava fazendo, sabe?
já estava negociando com algumas produtoras de cinema do Brasil para compor as trilhas daqui, utilizar as orquestras daqui. Então você nunca sabe onde a coisa vai andar. E desde que você esteja fazendo aquilo que você gosta e realmente tem interesse em desenvolver, eu acho que está tudo coberto, sabe? Está tudo dominado, né? Sensacional. Maravilha, eu acho que é isso mesmo. Seguir a sua essência, né? Seguir aquilo para que você, seu propósito, né? Que mais fala a sua essência, né? Isso envolve um autoquestionamento, que eu acho importante, mas eu acho que até nas horas que a gente fica em dúvida, tem uma faísca ali, tem um negócio que você fala, cara, mas isso eu gosto de fazer. Pô, vai ali, é ali que você tem que ir. Legal. Para evitar uma crise maior depois de consciência, de autoflagelo, entendeu? Todas essas coisas que infelizmente fazem parte disso que somos, né? Somos humanos, somos falhos, né? Por isso que a inteligência artificial não deve nos preocupar. Ela não tem como nos substituir, né? E muito mais pelas nossas falhas do que pelas nossas qualidades. Ah, não, jamais vai fazer. Isso é um pensamento ingênuo, né? É, Porque a beleza da música humana, não. Isso inteligência artificial tem como imitar. O que ela não consegue imitar são as coisas que, de repente, você está dirigindo e se escuta algo e aquilo te faz chorar, ou lembrar um cheiro que te leva para o passado, né? Então é isso, essas faíscas de prazer, isso não, mas isso eu gosto. Então vai ali, cara. le- Para de botar defeito nisso, para de melindre, entendeu? maravilha. Cara, Vai na tua essência. brigadíssimo. Obrigado, Que é galera. isso, cara, foi um prazer. Eu que agradeço aí o convite. Adorei a conversa, adorei, voltar Também. a trocar com você. Eu gostava muito, uma das coisas que eu gostava mais nas nossas aulas era uma troca de ideia, assim, intensa, sobre um monte de coisa. Sobre mais ou menos esse tipo de papo que a gente teve aqui. Então, cara, um prazer incrível, uma honra poder conversar com você nessas coisas. Em breve, se Deus quiser, em algum momento eu volto para Londres, a gente vai tomar uma cerveja aí. Esperando. E aí passo aí para te visitar, a gente vai trocar mais ideias ainda ao vivo. Beleza? Beleza, cara. Obrigado pelo convite, curti demais e boa sorte. Valeu, Zaz, cara. Obrigado. Até Abração. já.